No programa de hoje você vai conferir a luta dos servidores públicos pelos seus direitos. Vai ver como está a situação das FATECs em greve. E vai saber mais sobre a trajetória de Paulo Freire. Acompanhe. Na segunda-feira, dia 13 de setembro, a professora Bebel coordenou uma audiência pública na Alesp com a presença de entidades dos funcionários públicos. Na pauta, o projeto do governo que retira direitos do funcionalismo. Esse tema tem movido aí todo o estado de São Paulo ao ponto de nós temos organizado o ato, que foi um glorioso ato dia 18, não menos importante que isso também, outras audiências públicas, né? E a gente amanhã tem uma mobilização. E é importante hoje nós tirarmos posição de que amanhã nós vamos estar juntos nessa mobilização para que a gente demonstre, né, o nosso descontentamento, não só descontentamento, mas que nós não vamos deixar barato nenhuma reforma da Previdência, seja lá em Brasília, através da PEC 32, e aqui no estado de São Paulo, através do PLC 26. Mas é importante dizer para vocês o seguinte: nós tivemos mudança lá em Brasília e também aqui no estado de São Paulo. Na última sexta-feira, teve um aditamento ao PLC 26, com algumas mudanças. O projeto de lei foi comentado pelo assessor do DIEESE em seus aspectos técnicos e pelo advogado da APUESP, pelo lado jurídico. O evento teve a participação de várias entidades representativas do funcionalismo público do estado de São Paulo. O que a gente quer, na verdade, é ver esse país, né? Vocês se lembram da reforma da Previdência, no tempo do Temer, que uma crise política fez com que o Temer retirasse, eu comentava isso com o Tomás, dia desses, né? Fez com que o Temer retirasse a reforma da Previdência, porque ele não tinha clima político para isso. Então, nós temos que fazer tanto a luta geral quanto específica. Não dá para achar, eu não entro nessa, não tem que entrar. Ou nós vamos levar na cabeça, tá? Acho isso. E aqui no estado de São Paulo, claro, é todo enfrentamento, né, sobre o governo Dória. Nós temos que fazer esse enfrentamento. Os funcionários das ETECs e das FATECs do estado de São Paulo estão em greve sanitária. Os motivos são muito semelhantes aos que envolvem as escolas estaduais de São Paulo. Nós conversamos com a presidenta do sindicato, Silvia Helena de Lima. A gente não está com a vacinação completa de toda a categoria, já começa por aí, esse é um bom impedimento para a gente estar no retorno presencial, né? Os nossos alunos não estão vacinados, os adolescentes, a gente tem um público de adolescente nas escolas técnicas e um público um pouco mais de idade nas faculdades de tecnologia. Mas, mesmo assim, o esquema vacinal desses está apenas no início também. Então, em termos de controle da pandemia pela vacina, que é o jeito correto de fazer o controle, nós ainda não temos o quadro completo, não. A rede de ETECs e FATECs se estende por todo o estado. Em vários municípios, falta muito para que a maior parte dos alunos esteja vacinada. A gente fez contato direto com a nossa superintendente, tivemos uma reunião no meio do começo da greve, que nós começamos a greve sanitária no dia 2 de agosto. Aí nós tivemos, porque foi o dia que marcaram para o retorno presencial. Até então, a gente estava no remoto, né? Completamente no remoto. Aí a gente fez uma reunião no dia 16 de agosto, colocando todos os problemas que a gente sabe que está enfrentando, principalmente pelo estado de São Paulo, mesmo com toda a propaganda da vacina, apenas 40% da população está vacinada com as 2 doses. Isso não dá garantia sanitária para essa circulação grande de alunos, né? A gente está no estado de São Paulo inteiro, então a gente conseguiu inicialmente que os grevistas não tivessem desconto no mês de agosto, então todo mês de agosto a gente esteve em greve, e sem desconto de salário, mas veio um comunicado logo que quem não retornasse 1º de setembro ia ter falta injustificada, então você vê que acordo, né, discussão não teve,
Mas a gente continua a greve sanitária, os que entraram em agosto continuam, mesmo com a ameaça do desconto, o pessoal está preocupado com a sua vida. As escolas são surtos. Todo dia a gente recebe 2 ou 3 notificações de unidades, as que fizeram o retorno, mesmo uma quantidade miserável de alunos, porque os alunos não estão indo presencialmente, né? Mesmo assim, existe infecção nas escolas, tanto de professores, quanto de funcionários, quanto de alunos. Então, o jeito é a gente continuar na greve sanitária para tentar salvar nossa vida. O propósito é esse, salvar nossa vida, e dos alunos também, né? Os professores das ETECs e das FATECs estão em greve nas unidades, mas continuam trabalhando de forma remota desde o início da pandemia. A educação é um ato de amor. Essa afirmação é de autoria de Paulo Freire. A pedagogia freiriana tem como um dos seus fundamentos o humanismo cristão. Por causa desse fundamento, o amor em Freire aparece como uma motivação para inserir o homem no processo da educação. Paulo Freire é um grande cristão, né? Ele via a necessidade de uma sociedade mais justa, mais fraterna, não porque ele fosse comunista, né, no sentido, né, nunca militou num partido comunista nem nada, mas é porque ele, como cristão, tinha valores de solidariedade, de fraternidade, né, de um mundo mais justo, né? Era a partir dessa visão, talvez cristã, que ele tinha da vida dele de Recife, que ele trouxe desde sempre, do começo da vida dele, da realidade. É importante dizer que o Paulo Freire não nasceu numa família de classe média, que teve problemas, e ele teve que se mudar, inclusive de Recife, quando criança, para um lugar mais distante. Então ele também chegou a passar alguma dificuldade, que eu acho que também foi algo interessante para a formação, né? A cabeça pensa onde o pé pisa, né? Essa ideia também está muito presente. Muito da consciência do Paulo Freire vem da sua existência, né? De um nordestino que conhece uma realidade ali, né? Ainda no começo, né? Na primeira metade do século passado, né? E que a partir daí também tomou uma série de consciências, mas sobretudo era um cristão. Eu acho que isso define bem o Paulo Freire e os valores. Não à toa ele foi para o Conselho Mundial de Igrejas na Suíça, que foi onde ele desenvolveu uma parte importante da vida dele antes de voltar ao Brasil. Educar é um ato de amor, mas também um ato político. Infelizmente, muitas pessoas não entenderam o que o educador quis dizer com isso. Para Paulo Freire, a educação tinha que ter partido, mas não partido político. Não era isso que ele falava, nenhuma hora ele falava isso. Mas tem que ter lado. Você tem que saber, você está educando para quê? Né? Para que mundo? Que mundo você quer construir? Que sociedade a gente quer? Então, esse sentido de postura de lado que era muito claro para o Paulo Freire e que, infelizmente, foi transformado numa outra coisa. Né? Então, se endeusa uma coisa de como se, né, nesse pensamento muito limitado, né, como se os partidos tivessem tomado, se apoderado de um risco, de uma determinada coisa, e que a gente precisasse tirar, né, o pensamento sobre educação de um determinado partido. Não se prega isso. Isso eu diria que esse é um pensamento de má fé. Quem faz isso mal intencionado, porque quer enganar as pessoas, quer dar a entender que defende uma neutralidade que não existe. Quando insisto, a neutralidade, se por assim quiser dizer, de uma sociedade do jeito que a sociedade brasileira significa você estar de acordo com todas as injustiças e com todas as desigualdades que a sociedade vive e, portanto, a favor de que isso seja reproduzido. Paulo Freire dizia claramente, não existe educação neutra. E o Educação na TV de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa através do nosso portal ou das nossas redes sociais. Até a próxima semana.